And speeding on both cameras. Two, and set. Okay. Well, this is the interview with Kayla Simpson, 53 years old, Brazilian. Kayla is the president of the Brazilian National Transvestite and Transsexual Agency. Association, sorry, not agency. Kayla, obrigado pela entrevista conosco. Eu vou fazer a primeira pergunta em inglês, em seguida traduzo para o português e você responde em português. Kayla, a gente vai começar com questões mais gerais. General questions. When you think about the three most important moments in your life, what are they? And what happened and how did you feel about it? Quando você pensa nos três momentos mais importantes da sua vida, quais são esses momentos e como você se sente em relação a esses momentos? Bom, então, obrigada. Eu penso que o primeiro momento mais importante da minha vida, depois do meu nascimento, foi quando eu saí da minha casa. Eu nasci numa cidade chamada Esperantinópolis, me criei em Pedreiras, numa cidade perto. E aí eu saí de casa com 13 anos de idade para conhecer o mundo, ou para ganhar o mundo, como diria a minha mãe. E esse foi um primeiro momento, foi um momento que eu tenho como o pontapé inicial da minha vida. O segundo momento que eu diria também que tem uma dificuldade, que tem uma importância grande nessa minha trajetória, foi quando eu cheguei em Salvador e comecei a trabalhar com o movimento social em 1991. E o terceiro momento mais especial da minha vida é agora, com 53 anos de idade, conseguindo então fazer um panorama da minha vida que ficou para trás e da vida que eu vou levar daqui para frente. Então esses três momentos eu encararia como, nessa trajetória, como muito importantes. Okay. If you had to tell your life story in 30 seconds, what would you say? O que é que você diria se tivesse que resumir sua vida em 30 segundos? Resistência, resistência, resistência. Can you tell us about the risks or challenges you've encountered from being a trans individual in this country? Have you ever feared for your safety, for example? Se você pode dizer pra gente os riscos e os desafios de ser uma pessoa trans no Brasil e se você, como você sente a questão da segurança de ser uma pessoa trans no Brasil? Então, ao nascer uma pessoa trans no Brasil, você não sabe o que você vai encontrar pelo caminho. Você nasce num país que é completamente desigual, num país que é completamente inóspito, e você se descobre pessoas trans já nesse mundo completamente adverso para a sua vida. E transitar e viver nesse mundo não é tarefa simples, não é tarefa tão fácil de fazer. Por isso que eu respondi na pergunta anterior que é resistência, porque é resistir sempre. É resistir para nascer, é resistir para existir e é resistir até na hora da morte. Então, transitar nesse país, nessa democracia que a gente vive, apesar de estar ameaçada agora nessa nova gestão política, é ser uma pessoa que consegue transitar dentro desses perigos, desviar de tiros e esbarrar em preconceitos e ainda assim ser resistente para dizer que eu nasci dessa forma, eu não vou modificar o meu jeito de ser como eu me entendo gente para agradar qualquer outra pessoa. Então acredito eu que nascer e viver nesse país é muito mais que uma simples possibilidade de se afirmar como pessoa, mas é uma possibilidade da gente estar cada dia mais dizendo para a sociedade que nós apenas queremos ser parte dela, que nós somos seres humanos, que não precisa a gente se definir como uma outra pessoa, porque a gente não é de uma outra forma, a gente não é robô, tampouco é de seres extraterrestres. Então é preciso que a sociedade compreenda que nós, pessoas trans, no Brasil, querendo ela ou não, vamos continuar existindo e vamos resistir para isso. Shall we repeat? No, it's okay. I'm gonna pick the other girl. Lacey chegou. Vou pegar ela ali. Estou vindo lá.
take one, Margaret. Got it. So we'll keep going in just a second. Ok. Just a second. It was the previous question. We asked. It might be worth asking again, just so that this time she talks directly to you. Question was about the risks and challenges of being a transgender. I think that's important. So Okay. just tell her again. Yeah, this time she'll talk. Ok. A gente vai repetir aquela pergunta dos riscos e desafios de ser trans no Brasil. Tá. Repeating the question, can you tell us about the risks or challenges you encounter from being a trans individual in this country? Keila, quais são os riscos e os desafios de ser uma pessoa trans no Brasil? Então, o risco de ser uma pessoa trans no Brasil é você sair de casa todo dia e não ter a certeza de voltar. Acho que esse é o maior risco que tem nas pessoas. Um dos outros riscos que é muito agravante é a exclusão em que vive a população de travestis, mulheres transexuais e homens trans do Brasil, de uma completa desassistência do Estado, de um completo abandono social e familiar. Então não existe risco maior que esse. Então esse risco que está presente é um risco que aparece em toda a sociedade brasileira, com raríssimas exceções. A família aceita as pessoas trans. E essa de ser morta a qualquer momento é uma que está mais presente nas nossas vidas. Nós somos o país que mais mata pessoas trans no mundo. 179 foram assassinadas o ano passado e esse ano já passaram de 160. Fatalmente vai se atingir ou vai se superar o número de mortes do ano passado. Então esse risco está presente, esse risco está mais acirrado do que nunca. Esse risco está mais presente porque hoje a sociedade brasileira ela é incitada a cometer violência com a população LGBT, especialmente a população trans, apenas porque é trans. Então é uma população que está relegada à sua sorte, à sua própria sorte, porque o Brasil não existe nenhuma legislação que vá dar garantia de segurança a essa população e não existe nenhum aparato legal em que essa população possa se assegurar quando tem os seus direitos violados ou quando tem a sua vida ceifada pela violência. Obviamente que tem uma lei de homicídio, tem no Código Penal sim, mas a nossa morte ela não é uma morte letal como muitas acontecem, é uma morte carregada de violência, é uma morte carregada de crueldade. Hoje mesmo amanhecemos o dia com a notícia de uma trans que foi assassinada em Vitória da Conquista, no interior da Bahia. E todos os dias a gente tem essas notícias acontecendo e não tem ninguém por nós. A gente sempre pergunta, quem é que chora por nós? Então o risco de viver no país, nessa democracia que a gente vive, é estar transitando diariamente com esse medo e com esse temor de ser a próxima vítima, de ser assassinado em qualquer esquina, de levar uma pedrada, uma facada ou uma violência, mesmo verbal, em qualquer cidade desse país. This is a very complete answer because she talks about, for example, today she raised up in the morning the notice of a trans girl who was murdered. For example, she was talking about violence. Brazil is the country where trans people, that most skilled trans people, transgender people in the world. So today we had a case today, and she's talking about the lack of legislation, the cruelty, the violence of the society. So it's very important. Okay. Just remind her again. She's really, really good. She's messed up. Looking directly into the camera, which is still good. There's one looking at you. Okay. Yeah. Olha pra mim e não pra câmera. Tá. Melhor, pra ficar melhor. Ele acabou de elogiar você e disse, you are fantastic. Obrigado. You have to look at me. Obrigado. Not to the camera. Obrigado. So we can move forward for HIV questions, okay? Agora a gente vai falar sobre questões de HIV e AIDS. Tá. Well, the first question is, can you tell us about your about getting tested for HIV and how did you go about it and where did you go? Se você pode falar pra gente sobre a sua experiência pessoal com testagem de HIV, como é que isso aconteceu, quando aconteceu? Bom, então, eu sou uma pessoa que eu tenho 53 anos de idade. Meu brinco caiu e eu vou pegar. Que eu não vivo sem brinco. Menina tá precisando ir no terreiro pra dar uma Tô. visita nos brincos, viu? Verdade. Esse é o terceiro brinco que tem problema comigo. Bom, Ok.
Então, eu tenho 53 anos de idade, diferentemente de muitas outras da minha população, eu nunca fiz uma testagem para HIV. Tá? Eu vivi numa época em Salvador e aqui em Recife, no início dos anos 90, em que eu fazia sexo sem preservativo com muitos homens. Aqui em Recife, bem no início da epidemia, lá nos anos 85, 86, tinha 5 anos de epidemia. Depois fui para Salvador. Lá a gente fazia sexo sem preservativo com 10, 15 clientes todo dia. E todos esses clientes a gente fazia sexo de forma passiva. Não tinha esse sexo ativo. E acredito eu que se naquele período eu não me infectei com HIV, não tenho certeza, não conheço a minha sorologia, eu me descuidei e nunca fiz teste. Por mais que a gente tenha no Brasil um oferecimento de teste muito facilitado em todo o Brasil, projetos, programas, várias dessas, eu nunca me testei por uma razão simples assim, não sei dizer qual, mas eu convivo diariamente com pessoas que vivem com HIV, com pessoas que estão se descobrindo HIV, com pessoas que resistem a não tomar medicamento para o HIV, mesmo sabendo que estão infectadas. Então eu acredito que muito mais que a minha experiência da minha vida pessoal sobre essa epidemia, eu tenho para contar histórias dessas pessoas que por diversas razões não tomam medicamento, não assumem a sua sorologia, não conseguem ainda conviver com essa sorologia positiva para o HIV e que tem toda uma possibilidade de compreender por que não, porque a população trans que está aí, que vive infectada, que já vive numa margem de vulnerabilidade, de exclusão, ao assumir que tem o HIV, ela vai completamente ser mais excluída ainda do que ela já é. Então é compreensível entender que essas pessoas trans no Brasil, que não assumem publicamente a sua sorologia, é exatamente porque elas não querem ter mais uma carga de vulnerabilidade acrescida ao assumir essa doença tão letal, essa doença tão carregada de estigmas. E a gente tem pessoas morrendo. As pesquisas no Brasil indicam que tem um índice alto de novas infecções na população de travestis e transexuais, e a gente aí tem a certeza exatamente da nossa função, do nosso trabalho enquanto movimento social, que é de fomentar nessas pessoas a importância da testagem, a importância de tomar medicamento, a importância dessas novas tecnologias que nós estamos fazendo agora no Brasil, para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Another perfect answer, which talks about, for example, for her own status, zoological status. She never had been tested for HIV, for example, despite she's a sex worker. And she was talking that in the early 80s, for example, when she moved here, and when she moved to Salvador, Bahia, she used to have sex with 15, 20 men in a day without condom. And if she told me, if I didn't get infected at that time, I don't need to do any test right now. Okay, and she was talking also about all the vulnerabilities of the transgender population regarding the HIV/AIDS question, because HIV/AIDS is an extra factor of vulnerability for this population. It's very important. It's a resume. Move forward with okay. How does condom use play into the prevention of HIV for transgenders? And can you tell us anything about sex work in this country? Duas questões: preservativo e trabalho sexual no Brasil. Como que essas questões se relacionam? Então, também há uma grande dificuldade da gente tratar dessa questão em associar preservativo à prostituição, especialmente da população trans, né? É sabido e todo mundo compreende que o preservativo é uma importante barreira para a prevenção do HIV e de diversas doenças. Só que existe uma vulnerabilidade que está tanto na prática sexual, no social da prostituição, como no desconhecimento que parte da população tem desses insumos, né? Eu digo porque a gente nos últimos tempos tem perdido muito do nosso tempo sem ter novas campanha massiva sobre a prevenção do HIV, né? A gente tem perdido isso, tem feito em um momento específico. Quando você vai dialogar com a população trans, a importância de usar o preservativo numa profissão que é tão precarizada no Brasil, que é a prostituição,
você tem que compreender que negociar o uso do preservativo consciente com essa população significa que ela precisa estar consciente do uso e do risco que ela está correndo para essa infecção, e o cliente também tem que estar consciente desse risco. Se uma dessas duas pernas não tem essa consciência, a negociação desse preservativo é mais difícil. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a um cliente oferecer um percentual maior do valor ser pago para uma pessoa trans, para transar sem preservativo, e ela aceitar porque ela está numa precariedade de vida, porque ela precisa ganhar dinheiro para pagar as suas contas, e esse negociamento sempre, e essa negociação sempre existe. Então a gente não tem como arrumar estratégia de convencer essa população trans que está aceitando transar sem preservativo para ganhar um preço a mais, porque a gente vive nessa precariedade. Eu acredito que só o que poderia ser feito para que a gente pudesse então ter um ganho a mais nesse diálogo, ou era campanha em massa. Campanha em massa para que a população pudesse entender que, a despeito dessas tecnologias novas que temos hoje, que são importantíssimas, o preservativo ainda também é uma barreira muito importante nessa questão do trabalho sexual de pessoas trans. Porque, na verdade, o que acontece é, ao transar com outras pessoas na rua, pessoas mais conscientes, inclusive jovens, uma das coisas que tem mais aparecido eles fazem logo o requisito do preservativo. Porque, não sei se por mais consciência, mas quando é na prostituição, com clientes de maior idade, o preservativo quase está sempre fora de negociação. Ou porque eu vou pagar mais, ou porque tem uma outra droga, porque tem alguma droga envolvida no meio, álcool, por exemplo, cocaína. Quando essas outras substâncias elas entram nesse jogo da prostituição, aí negociar preservativo é muito mais difícil ainda. Então eu acho que é uma coisa que a gente precisa retomar, de fazer com que essa população que está se infectando, como as pesquisas demonstraram agora, possam novamente ter a possibilidade de usar o preservativo nas suas relações sexuais todas. She feels a lack of mass campaigns from transgender population to empower this population rather than use it, because it's very frequently they face, for example, the use of alcohol and cocaine associated with prostitution. So it difficult clients with more money. This is very common in all prostitution, in the transgender people. I've lost. What do you think? What do you think would be some specific efforts that AHF can do to help reduce the risk of HIV for refugees? In what way have you been involved with HIV advocacy? Falando especificamente da HF, como que você vê o papel da HF para ajudar a reduzir o risco de HIV, né, na população trans, e como você tem se envolvido quando você avalia o trabalho da HF no Brasil? Bom, então acho que primeiramente eu destacar que agências internacionais e organizações existem muitas no Brasil que trabalham, né? Mas acredito eu que a HF Brasil ela tem feito um trabalho, primeiro porque a HF, na direção do Beto de Jesus, ele conhece um pouco do trânsito das organizações que trabalham com AIDS e com a população LGBT aqui no Brasil. Obviamente que ele, conhecendo isso, ele vai priorizar o trabalho dele com aquelas instituições e redes que têm um impacto positivo em todo o Brasil. Então eu acho que destacar essa importância de ter o Beto de Jesus nessa direção reverbera e reflete exatamente em redes nacionais que têm impactos coletivamente nacional, como é o caso do trabalho dele com a BGLT, com a AMPRE, com uma rede de pessoas trans positiva que está acontecendo agora. Depois disso, eu acredito que a HF, mesmo com as limitações que ela tem, de não ser uma agência que fomenta ou que repassa recurso para as instituições, ela faz um trabalho importantíssimo, porque ela trabalha na linha da prevenção, ela trabalha nessa linha mais específica que trata o HIV não somente como uma doença, mas como uma questão de direitos humanos, que eu acho que é importantíssimo, ter essa visão completamente da epidemia em si, da infecção, mas de olhar um outro olhar que é mais social, que é mais de direitos humanos.
Eu acredito que a HF tem feito isso, a HF tem recebido demandas da população, especialmente da população trans, e tem dado respostas positivas. Por exemplo, São Paulo agora vai lançar uma campanha que foi nós, numa reunião da HF, que decidimos que assim, aqui se respeita o nome social, né? Então isso foi uma ideia que a gente teve numa dessas reuniões, que pode parecer uma campanha simplória, e é muito simples a campanha, mas é uma campanha que de todo fato, muito embora ela não fala de HIV e AIDS, mas ela dá uma mensagem que, respeitando o nome social das pessoas trans, aquele ambiente está livre de preconceito. Então eu acredito que a importância dessa agência no trabalho com essas organizações e com essas redes nacionais é algo que pode promover respostas futuras para a gente conseguir então estagnar ou diminuir essa epidemia que tem ainda no Brasil. She almost knows everything we are going to ask because yeah. Okay, let's move forward. Só lembra de olhar para mim. Tá, Quando eu fizer assim é para você olhar para mim. ok. What is about your country that you most identify with, and what are the challenges with being trans in your country? This is has already been responded, okay? What is about your country that you most identify with? O que é que você mais se identifica com o seu país? Bom, se eu for pensar de clima, o que mais me identifica é com esse clima, com o sol. Eu acho que com o sol, eu acho que com a liberdade. Eu estou falando sempre nessa perspectiva mais social, porque por mais que a gente possa pensar que a gente vive no Brasil, que eu falei que você vai sair de casa e que não vai saber se você vai voltar viva, ainda assim acredito que o Brasil se experimenta uma liberdade, como eu estou falando para o mundo, que em outros países não tem. A gente tem uma liberdade hoje de transitar no Brasil, mesmo nessa adversidade de ser violentada na próxima esquina, mas de sair na rua, vestida com roupas femininas, vestida do gênero que você quer. E essa liberdade que eu penso hoje no Brasil é uma liberdade que a gente não tinha na década de 80. Na década de 80, as travestis não podiam sair de dia na rua. E hoje, por isso que eu estou fazendo essa comparação entre sol e liberdade. Porque hoje, num dia claro como esse, a gente está na rua transitando, mesmo nesse perigo iminente que está nas nossas vidas, mas a liberdade de viver no Brasil e o clima do Brasil como esse que está fazendo hoje, são duas coisas que me deixam muito feliz de morar, de ser desse país e de viver nesse país. She related sun with freedom. Our weather is a way of the fact of she's giving this interview in the streets with no one to bother her. It's a kind of proud for them. How has your experience as a transgender person changed your perspective on love and romance? Describe love of your life. Como que a sua vivência de pessoa trans mudou ou afetou a sua perspectiva com as questões afetivas? Como que é a sua experiência afetiva sendo uma pessoa trans? Os seus relacionamentos? Então, novamente, eu sempre quando eu vou falar das minhas experiências, a minha experiência ela é minha só, e eu acho que não reflete muito na realidade da maioria das pessoas trans no Brasil. Como eu coordeno uma rede no Brasil que trabalha com 200 instituições afiliadas, eu tenho um pouco de conhecimento dessa. Os afetos da nossa população, falando no geral, são afetos muito momentâneos, são afetos de momento, não são aqueles afetos que poderiam perdurar por muito tempo. Tá bem, mas a sociedade outra também não tem esses afetos que duram assim. Talvez eu possa perceber que são afetos muito mais de comodidade que próprios afetos afetivos. Eu tenho um relacionamento, meu relacionamento dura 25 anos com a mesma pessoa, mas a minha vida é só uma vida. Eu sei que a maioria da realidade das travestis elas não vivem essa realidade afetiva como muitos casais cisgênero vivem. Então tem uma relação, quando ela tem uma importância e tem um afeto muito forte, talvez seja como a minha relação. Por isso que eu digo, mas a minha não é exemplo, porque a grande maioria não vive. Tem uma máxima, tem meme na rede social que fala assim, que as travestis sempre colocam, você me abraça ou me mata.
Quando alguém está colocando um meme desse na internet, ela está exatamente ali pedindo ou implorando um pouco de amor. E não é um amor de um homem, não é o amor de uma mulher, é o amor de respeito que ela precisa de alguém. Se ela não tem nesse amor de afeto, se ela não tem nesse amor de parceiros ou de pares dela, imagina esse afeto mais, no caso, de relacionamentos sexuais, né? Então eu acredito que a gente vive ainda muito distante desses relacionamentos afetivos sexuais serem muito comuns como é na população cisgênera. A gente tem essa dificuldade e isso é presente em todos os campos do Brasil, não só num ou no outro estado. Mas a população ainda carece muito sair desse patamar de estar mendigando afeto e tentar construir os seus afetos com quem realmente ama essas pessoas. Ok. Só para você repetir a parte do... só esse finalzinho que você disse, que a parte do meme. Que tem um meme que diz ou você me abraça ou você me mata. Que a população trans ela é muito carente de afeto. Só por causa da porra. Tá. Enfim, então eu acho que quando eu falo de meme, eu citei esse meme como exemplo, mas existem tantos outros. Um muito comum que fala assim, quem vai chorar por nós quando tem uma pessoa que morre, né? Mas esse meme do afeto me chama bastante atenção porque parece que a população trans está ali carente de mendigar afeto de qualquer pessoa que seja. Porque uma pessoa colocar um meme, você me abraça ou me mata, está dando a exata dimensão de que ela vive numa sociedade que não a respeita como ela é, que não entende ela como ser humano, que não entende ela como pessoa e ela precisa usar redes sociais então para buscar esse afeto. Eu acredito que essas pessoas precisam realmente de afeto, mas não da rede social. A rede social é solidária, ela precisa de afeto de amizade, ela precisa de afeto de namoro, de namorados, ela precisa de afeto de familiares. Eu acho que é mais ou menos nesse caminho e por isso a nossa população é muito carente. Ela é carente sim de ter esses afetos nas suas vidas. Nós somos pessoas muito solitárias, que vivemos muito sozinhas. Talvez esse afeto vai chegar um dia, mas ainda hoje não é realidade. Just talking about solitude and the transgender population begs for love, for us. She in particular is in a 25 years old, 25 years relationship. It's not true. The affections are very strong. Family. How do you feel about your family? Conta um pouco a sua experiência com sua família, como foi a aceitação, como foi a sua descoberta com a sua família, com a sua questão da Transgeneridade, tá. Então, eu falei bem no início que eu saí da casa dos meus pais com 13 anos de idade. E eu não saí essa pessoa que eu sou hoje. Eu não saí uma pessoa trans, formalmente falando, com estereótipos femininos. Eu saí um menininho da casa dos meus pais, muito embora já tivesse a certeza de que eu era, como sempre fui, uma pessoa trans. Então não tive que batalhar na minha família para impor essa minha condição, né? A minha família já foi me conhecer depois, quando eu já tinha essa formação minha política de movimento social e foi mais fácil transitar. Mas eu fui uma pessoa que eu nunca sofri nenhum tipo de constrangimento ou de preconceito dentro da minha família. Eu não fui expulsa de casa, como a maioria das pessoas é. Eu saí de casa porque eu quis. A gente fez um filme agora que chamou Atentado Violento ao Pudor e que conta um pouco da história da vida, da minha vida, especialmente com a minha família, como é que a minha mãe, com 83 anos de idade, me entende como uma pessoa do gênero feminino hoje, muito embora ela tenha parido uma pessoa do gênero masculino. A minha mãe, ela dá a emblematização disso. A minha mãe me respeita como eu sou hoje. E eu nunca pedi para minha mãe me respeitar, nunca. Ela, dentro da sua sapiência, entendeu que se hoje eu me apresento como do gênero feminino, o genital que eu ostento aqui não quer dizer nada. A minha mãe me chama de filha. Então esse trânsito com a minha família foi muito tranquilo, nesse período que eu precisei sair de casa com 13 anos de idade, e de voltar agora com 53 anos, com 50 anos de idade, e a minha família me receber como a mulher que eu sou. Sem nenhum tipo de cobrança, sem nenhum tipo de problema, porque elas entendem exatamente, e a minha família sempre entendeu isso, que para nós o que vale é a felicidade do filho. Viva ele onde viver, seja ele quem ele for, o importante é a felicidade, e se você está feliz, que é o que eu estou e que eu apresento para a minha família está tudo bem. Só mais duas, Tá.
last two questions. Triumphs and tragedies. What do you consider your biggest success and your biggest failure? O que você considera que seu maior sucesso, como seu maior sucesso e seu maior fracasso? Olha, o meu maior sucesso foi de ter plantado uma semente de um ativismo que a gente não tinha no Brasil quando eu cheguei aqui nesse plano, e de ter florescido, de ter germinado e ter dado semente. Tanto é que hoje a gente vive o Brasil como um dos movimentos mais atuantes aqui desse país, é o movimento trans. Eu acho que isso é um sucesso e eu não quero deixar que esse sucesso é um sucesso individual meu, mas é um sucesso coletivo, de chamar todo mundo para colocar um tijolinho nessa construção desse prédio de cidadania que a gente está tentando construir a todo momento no Brasil. Então eu acho que isso é um sucesso que eu tenho certeza que a gente vai levar adiante. Fracasso eu também vou pensar de forma coletiva. O fracasso que eu acredito que a gente tem no Brasil é de viver num país que a gente não consegue mobilizar a sociedade brasileira para entender que os assassinatos e as violências que a nossa população sofre são assassinatos e violência de seres humanos. Tá? É um fracasso que, muito embora eu tenha pensado coletivamente, não depende de mim somente para reverter essa situação. Mas é mais ou menos uma ideia de pensar que eu estou desabafando dentro de um documentário, que talvez a gente ache caminhos para barrar essa violência e que a nossa sociedade não precise mais, especialmente a nossa população trans, não precise mais contabilizar mortes e mortes e mortes dessa população que já vive tão vulnerabilizada, que já vive tão estigmatizada, que talvez para muitas delas, quando morrem, é uma salvação, é um descanso da vida de exclusão que levou. Talvez seja esse o fracasso maior, de não ter conseguido ainda implantar nesse país legislações que vá erradicar essas violências que a nossa população sofre. Okay. Imagine someone who is prejudiced and unfamiliar with the transgender community. What would you want that person to know about you specifically? Imagine uma pessoa que tenha preconceito e não esteja familiarizada com a comunidade trans. O que você gostaria de dizer para essa pessoa do ponto de vista coletivo e do ponto de vista pessoal? Talvez fosse interessante você contar a história que você contou para mim antes da questão do embarque. Então, eu acredito que tem uma coisa que é muito interessante. Muitas pessoas têm preconceito da nossa população porque não conhecem. As pessoas não conhecem a nossa vida, não conhecem de onde a gente veio, não conhecem a nossa história. Muitas pessoas veem a gente nas esquinas da rua se prostituindo à noite e acham que nossa vida é só aquela. Mas nós temos uma vida para além daquela. Aquela foi a vida que a sociedade nos jogou. Foi a vida que nos foi relegada, foi a prostituição. Mas naquela prostituição tem pessoas que ajudam a mãe, que ajudam o irmão, que precisam se sustentar. Então quando você para olhar a população trans para além da prostituição, você consegue compreender que ali existe um ser humano que tem todas as dificuldades que qualquer um outro tem, e aí diminuiria um pouco, na minha concepção, essa visão do preconceito que as pessoas ainda têm a nós. Conheça as pessoas, abra o seu ouvido e o seu olho para você compreender exatamente que ali existe um ser humano para além da profissão que ele está exercendo lá na prostituição. Isso é uma coisa. E eu acho que o preconceito ele deve ser combatido a partir daí. O preconceito ele não vai ser combatido com rompantes, com agressões, muito didaticamente. Eu, por exemplo, para mim, eu combato o preconceito de forma bem didática agora. Não fazia isso sempre. Assim que eu estava embarcando para cá, para Recife, aconteceu um episódio muito comum para mim, em aeroporto. Quando eu dou o meu bilhete, o rapaz vê o meu nome Carlos, e aí eu digo logo para ele, meu nome é Keila. Ele olha, mas cadê o passageiro? Eu falei para o senhor que meu nome é Keila, o passageiro está aqui, sou essa pessoa que está aqui. Muito embora o meu nome está aí Carlos, a imagem da minha identidade apresenta uma mulher. E essa mulher sou eu, meu nome é Keila. Aí ele olhou para mim e falou assim, tá bom, boa viagem, dona Keila. Então é preciso você ter essa didática de trabalhar esses preconceitos da pessoa, porque ele não agiu de uma forma errada comigo, ele agiu apenas porque ele não compreendia exatamente essa dimensão. Então, para mim que não tenho o nome retificado e não quero retificar o nome, eu vou ter que viver sempre nessa, educando as pessoas para que as pessoas entendam que um genital não define o que eu sou. O que define o que eu sou é quando eu me apresento. E se eu me apresento para a sociedade como mulher, a sociedade tem que me respeitar como mulher, porque eu não vou voltar a ser homem.
Porque se eu não quero voltar a ser homem, eu nunca fui homem, então não é a sociedade que vai determinar isso. Então eu acho que parte disso. O preconceito é uma forma que a gente vai educar as pessoas cada vez de forma diferente para que as pessoas possam aceitar o outro como o outro é.